Oi, seus lindos, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal de especial de Halloween e hoje iremos falar basicamente de relatos de abduções alienígenas. Eu sei que para algumas pessoas não pode ser assim um terror, né, uma história assustadora, mas para mim é muito assustador você pensar que a pessoa foi abduzida por um ET, por um alienígena, por um extraterrestre. Então vamos começar os casos de hoje, os relatos. Se você gosta desse tipo de vídeo, está gostando do nosso especial de Halloween, já saiu outros vídeos aqui no canal para vocês. Deixa o like, se inscreve e compartilha para aquele amigo que também ama Halloween. Então vamos lá. No verão, antes da 8ª série, eu e 2 dos meus amigos saímos escondidos à meia-noite para dar uma volta pelo bairro e ver umas meninas no quarteirão ao lado que estavam dormindo na casa delas. Viramos uma esquina no nosso bairro e há uma coisa enorme em forma de dirigível preto no céu. Como as fotos do Hindenburg, mas maior do que isso e tão perto, se não mais perto. Completamente silencioso e do tamanho de pelo menos 4 a 5 campos de futebol, sem exagero. Embora eu fosse jovem, nós olhamos para ele em transe, perguntando uns aos outros repetidamente se o vemos, o que todos nós concordamos que vemos, parados ali, congelados em um lugar. É como o bronze polido preto, sem luzes, sem som, sem nada. Ele está apenas pairando lá. E então eu não sei o que acontece, mas o tempo claramente salta. A próxima coisa que me lembro é que a nave, seja lá o que quer que fosse, há uma pequena coisa branca brilhante no céu, aparentemente caindo lentamente na terra com fios de fumaça saindo dela. Então 2 caminhões pretos novos com caixa de câmbio prateadas na traseira, como F-150 ou S10S mais melhores, vieram em alta velocidade pela rua a cerca de 70 em um bairro residencial de 25. Então depois disso lembro-me de caminhar para casa na casa de um dos meus amigos e ir para a cama. Naquele momento eram 5 ou 6 da manhã e o sol estava nascendo. Todos nós prometemos contar ao meu pai de manhã porque ele trabalhava para a cidade, mas nós nunca contamos. Não sei o que aconteceu mais tarde na vida com um dos meus amigos que estava lá, mas o outro era meu melhor amigo e meio que fizemos um pacto de nunca falar sobre isso. Não sei como ou por que fizemos isso. Todos nós crescemos e eu meio que perdi o contato com ele também. Nós nos reconectamos pelo Facebook e coisas assim ao longo dos anos, mas era como se houvesse algo entre nós que nenhum de nós queria tocar ou falar. Olhando para trás agora, não há como sermos os únicos a ver. Não era tão tarde da noite e foi em um subúrbio densamente povoado de uma cidade grande. A ideia disso sempre me assustou, mais do que qualquer tipo de cenário possível de abdução, que havia outros e todos nós estávamos sofrendo voluntariamente uma espécie de amnésia coletiva, exceto pelo fato de não estarmos. A minha mãe contou a história dela e de sua amiga, vamos chamá-las de Lisa. Quando minha mãe e Lisa eram adolescentes, elas estavam no telhado da casa de Lisa e viram a luz brilhante no céu. A próxima coisa que elas perceberam foi que a luz tinha sumido. O problema é que elas achavam que estavam no telhado por uns 15 minutos, mas era algo como se 3 horas tivessem passado. Mamãe não se lembra de nada sobre o que aconteceu durante esse tempo, e Lisa simplesmente se recusa a falar sobre isso. Ela responde à minha mãe com coisas como não sei, e simplesmente esquece por um longo tempo. Então, alguns meses depois, a minha mãe se muda e perde o contato com Lisa por cerca de 10 anos. Ela finalmente se encontra com ela novamente e imediatamente percebe que há algo estranho com Lisa. Lisa parece muito distante para ela, com um comportamento muito sonhador, como se ela estivesse realmente feliz e em paz, sem nenhuma razão. Depois que elas conversam um pouco, Liz traz à tona o incidente no telhado. A minha mãe diz que ela não se lembra de nada sobre isso, mas Lisa se lembra. Ela se lembra de tudo. Ela diz que no começo estava tudo em pedaços e ela não conseguia se lembrar de nada claramente. Ela estava confusa e assustada e queria evitar discutir o assunto. Então, com o passar do tempo, ela começou a se lembrar mais disso. Ela se lembra de tudo claramente, e ela se lembra das outras 3 vezes que ela foi sequestrada depois disso
claramente também. Eles a paralisaram de uma forma e fizeram todo tipo de experimento invasivo nela. Mas na última vez, eles pararam de sondá-la e começaram a falar com ela. Eles não falavam inglês ou qualquer outra língua humana, mas ela conseguia entender tudo o que eles diziam, mesmo que ela mesma não fale a língua deles. Aparentemente, eles lhe contaram todo tipo de coisas sobre o espaço, a própria Terra e o mais chocante. Previram anos antes que ela engravidaria em um ano específico e também seria um natimorto, e que ela nunca mais seria capaz de ter filhos. Eles também lhe disseram que não seria culpa deles e até tentaram salvá-la deste destino, mas não tiveram sucesso. Eles também disseram a ela que tinham sequestrado minha mãe. Outra vez, depois daquele primeiro incidente, mamãe diz que não se lembra de nenhuma outra possível abdução, mas ela tem pesadelos recorrentes de ser sequestrada, mas ela tem quase certeza de que são apenas isso, pesadelos. De qualquer forma, Lisa diz à minha mãe que toda vez que ela fala com eles, ela passa a entender a verdade mais e mais. Quando a minha mãe pergunta o que é a verdade, a Lisa diz apenas que você saberá eventualmente. E ela diz que uma vez ela aprendeu sobre a verdade, então tudo se tornou maravilhoso. Mamãe a viu mais algumas vezes ao longo dos anos. Ainda moramos em outro estado e ela aparentemente tem uma vida bem normal e não gosta de ficar obcecada por coisas alienígenas, como alguns supostos abduzidos por alienígenas fazem. Ela só menciona isso de passagem, não como se fosse uma parte central da sua vida diária. Não posso dizer com certeza o que aconteceu comigo naquela noite, mas aqui está o que eu sei. Eu estava dirigindo para casa no fim de semana da escola na Universidade Indiana. Demoro cerca de 2 horas para chegar em casa e saí de Bloomington por volta das 22 horas. Exatamente às 22h53 estou em um trecho rural da rodovia de 2 pistas que pego para casa e noto o que parecia ser luzes piscantes atrás de mim. Pensei, ótimo, vou ser parado. Então virei na próxima estrada rural a cerca de 1/4 de milha, onde notei as luzes. Quando o carro parou e comecei a abrir meu porta-luvas para pegar meu registro e comprovante seguro, as luzes desapareceram de repente e nenhum carro passou. Agora é aqui que a história toma um rumo estranho. E tenho certeza de que vocês vão pensar que eu estou inventando tudo, porque realmente parece algo saindo de um típico filme ou história de OVNI. A eletrônica do meu carro começou a dar problema. O rádio estava mudando aleatoriamente de estação enquanto o volume continuava aumentando e diminuindo, enquanto a luz do teto e os faróis começaram a piscar e desligar novamente. Isso foi às 22h56. Comecei a pensar comigo mesmo que minha bateria deve estar falhando, ou então tem um curto em algum lugar no sistema elétrico do meu carro. Então me inclinei para abrir o capô para poder dar uma olhada na bateria. E essa é a última coisa que me lembro de ter feito. A próxima coisa que sei é que abro meus olhos e não vejo nada além do céu noturno, cheio de estrelas brilhantes. Era uma noite fria e parecia que eu nunca tinha visto estrelas tão brilhantes na minha vida. Sentei-me e olhei ao redor e não vi absolutamente nada. Absolutamente nada. Eu estava no meio de um campo cercado por talos de milhos que sobraram da colheita recente. Quando comecei a recobrar os sentidos, comecei a surtar. Onde estou? Por que diabos estou dormindo no meio de um campo? Onde está o meu carro? Levantei-me e comecei a andar em direção aos faróis distantes que eu podia ver de uma estrada a cerca de meia milha de distância. Quando cheguei ao cruzamento mais próximo, olhei para as placas que diziam 350 e 50. Eu estava a meia milha de distância do meu carro, que ficava bem na saída da estrada principal. Comecei a andar em direção aos faróis que eu podia ver na estrada principal. Não sei dizer quanto tempo levei para andar meia milha, mas não deve ter sido mais do que 10 ou 15 minutos. Quando cheguei ao meu carro, todas as luzes estavam apagadas. Minha bateria tinha acabado, o que me pareceu estranho, porque eu não poderia ter ficado fora por tanto tempo. Olhei para o meu telefone que estava no banco passageiro e eram 2h17 da manhã. Mais de 3 horas se passaram desde que virei para a estrada lateral para as luzes piscantes atrás de mim.
Lembro-me de estar sentado no meu carro completamente pasmo, me perguntando o que diabos tinha acontecido comigo. Depois de cerca de meia hora sentada ali, lembrei-me que minha bateria estava descarregada. Então peguei o telefone e liguei para a AA para vir e me dar um empurrão. Demorou cerca de 1 hora para eles me encontrarem, já que eu estava a uma boa distância da cidade mais próxima. Durante esse tempo, fiquei sentada em silêncio, repassando os possíveis cenários na minha cabeça sobre o que tinha acabado de acontecer. Até hoje, não consigo contar o que realmente aconteceu comigo naquela noite. Tudo o que sei é que não consigo pensar em nenhuma explicação plausível para o motivo de eu ter acordado a mais de 800 metros do meu carro, no meio de um milharal, mais de 3 horas depois de ter parado. Só compartilhei essa história com outra pessoa, o meu tio. Tenho certeza de que as pessoas me olhariam como se eu fosse louco ou me chamariam a história toda de besteira. E não posso culpá-los. Se alguém viesse até mim com uma história como essa, que reflete tão de perto a história estereotipada de encontro alienígena, eu provavelmente também não acreditaria. Com minha mãe, da casa da minha tia, em uma tarde quente e ensolarada. Enquanto eu estava sentado no banco do passageiro, um objeto apareceu no céu, um pouco à nossa esquerda. Nós dois os vimos imediatamente. O tamanho dele é o que mais me deixou clássico de pele. Continuamos dirigindo pela estrada por alguns segundos, apenas admirando esta nave, quando de repente vimos algo em que ainda não acredito até hoje. Ele simplesmente desaparece, desintegra-se, desaparece como você quiser chamar. Olhei para minha mãe e pude perceber pela expressão dela que ela tinha visto a mesma coisa. Desde esse avistamento, sempre me interessei por OVNIs e pela possibilidade de outras formas de vida em nosso universo. Esse objeto no céu definitivamente não era um helicóptero, avião ou um bando de gansos. Minha mãe e eu ainda conversamos sobre o avistamento que tivemos e não conseguimos dar explicação razoável para o que vimos naquele dia. Essa é a minha história de OVNI e não é uma fácil invenção. Todo mundo sempre ri de mim quando conto essa história, mas está tudo bem, eu sei o que vi. Relaxei no terraço de um prédio em uma noite clara de verão, olhando para as estrelas, e avistei um satélite lá em cima e observei atravessar o céu noturno como eles costumam fazer. Parecia apenas um pequeno ponto branco comum no céu, não diferente de uma estrela, exceto que se movia em uma direção constante, a uma velocidade constante, como os satélites tendem a ver a olho nu do solo. De repente, quando estava praticamente acima de mim, essa coisa gira no piscar de olhos e se move em direção completamente diferente. Depois de novo e de novo, traçando um padrão perfeito de triângulo isósceles. Quando voltou para o ponto de onde havia mudado a direção inicial, ela se levanta e acelera a uma velocidade muito maior e em uma direção ligeiramente diferente de quando a avistei pela primeira vez, até mergulhar abaixo do horizonte. No começo, pensei que fosse um satélite de vigilância ou um satélite meteorológico, ou algo assim. Contei a um amigo meu que esteve na inteligência do exército e sabe sobre coisas assim. Ele me disse que satélites não podem manobrar assim e alegou que tinha visto um OVNI de boa fé. Isso foi por volta de 1995 ou 1996. Essa não é a minha história, mas a do meu pai. Como consequência de não ser minha história, não posso assistir que eu sei o que vi e tudo mais. Tudo o que posso dizer é que acredito nele e ele não tem razão para mentir para mim. Meu pai tem mais de uma dúzia de histórias como essa. Ele cresceu na zona rural, perto de uma área arborizada. A atividade de OVNIs era aparentemente alta naquela época. Não sei se era só minha família ou toda a área. Mas meu pai e meu avô sentavam na varanda e assistiam às luzes voando ao redor da casa para se divertir. Isso foi há muito tempo. Quando meu pai era criança, ele está na casa dos 60 agora. Eles assistiam às estrelas dispararem como luzes de lazer e riam disso. Essa merda é incompreensível para mim agora. Só vi esse tipo de coisa acontecer 1 ou 2 vezes e isso me assustou. Além disso, um monte de outras coisas estranhas aconteciam com meu pai. Algumas delas são bem parecidas com as coisas descritas neste tópico. Terremotos isolados que ninguém mais sentiu, orbes brilhantes flutuando no céu e seguindo por aí. Já faz um tempo que ele não me conta essa história, mas uma das particularmente estranhas sempre ficou comigo.
Para sua informação, estou completamente ciente que parece meu pai estar apenas brincando comigo, e acredite em mim, eu preferia acreditar nisso, mas tenho bons motivos para confiar nele. Para começar, ele nunca mentiu para mim sobre mais nada. Ele não era o tipo de pessoa que inventava qualquer merda para se exibir. Ele também não tinha absolutamente nada a ganhar inventando essa história. Ele nunca tentou publicar ou mesmo escrever. Ele apenas falava sobre isso às vezes. De qualquer forma, lá vem a história. Então meu pai era adolescente e coisas estranhas de OVNI estavam acontecendo em sua vida inteira nesse ponto. Ele estava na garagem por algum motivo, fazendo o que as pessoas fazem quando vivem em uma área rural arborizada. Seus pais não estavam em casa, eles estavam fazendo compras no trabalho, sei lá. De repente, um carro grande e preto entra na garagem dele, vidros fumê completamente pretos. Meu pai que ficou observando enquanto ele entra, sem saber o que pensar. Algo para lembrar aqui, não é só uma área rural, mas foi há 50 anos. As pessoas eram muito mais confiáveis naquela época. Hoje em dia você seria louco de deixar sua porta da frente destrancada, mas naquela época não era grande coisa. Então, esse carro preto estranho entra na garagem do meu pai, não faz barulho nenhum, o que meu pai percebeu imediatamente. A porta se abre e sai um homem branco super alto e de rosto claro. Ele tem cabelos loiros, um terno preto extremamente bem cortado e óculos escuros pretos. Imediatamente, o meu pai percebeu que havia algo estranho nele. Ele parece perfeito demais, pele impecável, um sorriso infantil e muito bem vestido para o dia quente de verão. Ele parecia distantemente deslocado. O homem se aproxima do meu pai e pergunta seu nome. O meu pai, com cerca de 15 anos na época, pergunta por que ele quer saber. O homem sorri e explica que só quer fazer algumas perguntas e que não tem intenção de fazer mal. Confuso, meu pai concorda, mas ainda está cauteloso com esse homem estranho. Primeiro, o cara alto e branco pergunta ao meu pai se ele mora aqui. Meu pai diz que sim e pergunta por que ele quer saber. O homem tem um tom completamente relaxado e não confrontacional e parece quase tonto, como se ele estivesse realmente animado para ter esta conversa. Seu sorriso infantil e exagerado não havia desaparecido nem um pouco. Ele pergunta ao meu pai se ele tinha visto, sentido ou ouvido algo que ele sentiu que estava fora do comum. O meu pai disse às vezes e perguntou novamente por que ele queria saber. O homem continuou sorrindo e agora o meu pai estava se sentindo bem confortável. Ele nunca tinha visto esse cara antes na vida. Ele não parecia ser nenhum tipo de agente do governo. O seu comportamento era muito comum. De repente, o comportamento do homem muda completamente. Seu sorriso desaparece e ele parece preocupado. Sem nem mesmo adeus, ele abre a porta do carro, entra e vai embora, ainda sem fazer barulho algum. Alguns minutos depois, os pais do meu pai voltam das compras. Agora é a parte realmente estranha. A minha mãe viu o mesmo cara 30 anos depois. Ela estava em uma livraria procurando comprar algo, não sei os detalhes realmente, quando ela se virou e notou um cara alto, loiro e bonito, de terno preto, sentado à mesa no café, a uns 30 metros da minha mãe. Ele estava lendo um jornal sentado na frente dele. Estava outro cara vestido exatamente igual ao loiro. Eles ainda pareciam estranhamente fora do lugar, de alguma forma perfeitos demais, limpos demais. Agora, minha mãe já tinha ouvido essa história do meu pai antes, e ela realmente reconheceu a descrição do meu pai sobre esse homem. Ele definitivamente se destacava. Então, ela meio surpresa, tentando descobrir se é realmente o homem que meu pai viu todos aqueles anos atrás. O cara loiro percebe minha mãe olhando para ele. Mais uma vez, seu comportamento muda completamente. Ele se levanta, se vira e sai rapidamente da livraria com o segundo cara logo atrás dele. O que era isso, certo? Na verdade, estou surtando um pouco pensando nisso. Tenho 22 anos agora e tenho que me perguntar se vou dar de cara com esse perseguidor loiro estranho. É como se o MIB tivesse enviado o seu agente mais inepto para seguir o meu pai. Ou o alienígena mais óbvio de todos os tempos está tentando estudar minha família em nosso habitat natural. Não sei de nada. A primeira vez que vi alguma coisa eu tinha por volta de 7 anos. Eu gostava de subir no topo do subúrbio da minha mãe na entrada da garagem e olhar as estrelas. Uma noite vi uma luz intensamente brilhante flutuando sobre a linha das árvores.
provavelmente a cerca de meia milha de distância. Gritei, mas ninguém veio. Não vi mais nada até março de 2008. Essa experiência aconteceu entre os dias 10 e 15, mas não posso dar uma data específica porque fiquei acordado por 4 dias tentando inventar alguma explicação para satisfazer o que eu tinha visto.